Era uma vez Baderna, a maior bailarina do seu tempo, no distantíssimo exílio onde os navios ancoravam sem volta. Os registros daquela época narram o encontro brutal dos três povos fundadores e a noite estrelada em que Baderna, amante dos ritmos populares, subiu ao palco pela última vez. Por sorte, ela tinha lá seus seguidores fiéis, os badernistas, marginais da ordem que viviam esperando Baderna no lado de fora do teatro. Foram tantos os apelos, tão bravamente protestaram os badernistas pelas ruas, que os homens no poder decidiram fazer uma inesperada concessão. Baderna seria para sempre o nome da cidade. Em um decreto fantástico, transformou-se o povoado na bailarina amada. Vou olhar com enfado pra ver se comigo tem bozó. Vou olhar com enfado. Quero me livrar desse ebó. Sejam sempre bem-vindos a Baderna, cidade hospitaleira e encantadora nas remotas profundezas do nosso país. 500 milhas a leste de onde chegaram as primeiras caravelas. 3 bilhões de anos de formações rochosas. 2 séculos de incansável exploração. No passado, não faltavam pedras preciosas para os homens que reviravam Baderna noite e dia sem parar. Nem para suas mulheres, os seus velhos, as suas crianças. Sábios quilombolas, colonizadores e índios, caçados com cachorros nas florestas, ergueram em Baderna uma civilização sem precedentes, de casinhas coloridas de pedra, barro e pau a pique. A revolta popular do fatídico ano de 1871 chamou a atenção do Império e fez ruir as estruturas de quem mandava na extração das riquezas naturais. No interior dos muros fortificados, com buracos estratégicos para a saída de carabinas fatais, os coronéis da época planejavam novas emboscadas para prender, ferir e aprisionar seus opositores. Agora Baderna vive do que a terra dá, do que o turismo traz de dinheiro e da rotina de afazeres que mantém as idas e vindas dos seus moradores, da periferia para o centro, do centro para a periferia. No primeiro dia da criação, os feirantes garantem um alimento que será armazenado por toda a semana. Afinal, nenhum diamante pode matar a fome da gente. vai gemer, ó Baluaiê. Ó Baluaiê.
passar aqui não, ele passa. Tá parado porque tá vendo que o rapaz tá pegando lá o... Você vê que às vezes tem até pessoa ignorante que desfaz da gente aí, ó. Sabe que ele tá trabalhando, tá desfazendo. Tá trabalhando, o cara pega as bandas, sai por cima. Ignorante que trabalha aqui na firma. Ele tá muito escolhido que eu não quero. Tá trabalhando essa porra, meu irmão. Vai lá na guia. E aí, vai dar pra pegar aqui não, né? Vai dar pra pegar aqui não, que já tá cheio demais. E aí, rapaz? Vocês falavam com os índios? Hã? Vocês falavam? Não. Quem te disse? Eles sentiam o cheiro da gente. Índio, eles sentem o cheiro da gente com quase 1 quilômetro. Quando ele viu o cheiro da gente, nós só via as matas abrindo assim, ó. Meu pai, eu que plantava coisa para dar comida para eles. A fonte era de meu pai, eles pegavam água lá. O barro que eles trabalhavam, eu aprendi muita coisa com os índios. E nós ponhávamos um cachorro que meu pai tinha para pegar o gado no mato brabo, os bichos tudo meio brabo, e soltava. Aí ele escorria, deixava as casas deles, os ranchinhos, que eram umas casas de barro. Eles faziam umas casas de barro. Então ele subia para o morro e deixava tudo lá. Mas ninguém mexia com nada deles, não. Nós só queríamos ver. Que nós estávamos atrás de achar um modelo de vrido, que eles trabalhavam com vrido. Só que ele tinha um segredo que ninguém via, o vrido. Ele fazia garrafão. Os garrafão verde que tinha antigamente, eram os índios que faziam. Mas eu aprendi muita coisa com os índios. Muita coisa que eu olhava o trabalho deles e corria escondido do meu pai. Porque meu pai plantava as coisas para eles. Mas nós não via a cara deles, não. Minha avó foi pegada de cachorro. Eu sou da família dos índios. Minha avó foi pegada de cachorro. E aí os meus bisavós adotou e depois voltou e da família casaram com ela. Por isso que eu conheço um pouco dos índios. Como assim foi pegada de cachorro? Pegada no mato. Pegada. Eles estão andando, porque índios são brabos. Hoje não tem índio brabo. De primeiro era aqueles índios brabo que você não via, de jeito nenhum você via um caboclo do mato nem um índio, porque que eu conheço, são 3 nações. Esses são aqueles morenos do rostinho magro, porque tem um índio do rosto largo, não tem? Então esses eram do rostinho magro e do cabelo grande. E aí ninguém conseguia ver ele, não. Só pegavam por causa do cachorro. João Mário teve umas 3 pessoas que casou com os índios porque foi pegado de cachorro. Levava para casa, cuidava bem, eles iam acostumando, depois ficava que nem eu e você. Era. Antigamente era assim. Índio não andava de dia, ele só andava à noite. Índio é que nem um bichinho do mato, era que nem um bichinho do mato. Hoje que mudou tudo, viu? Hoje você conversa com índio, né? Vai lá nas aldeias deles, se vocês veem lá, eles mesmo tudo desconfiados, mas eles conversam com você, sentam junto. E de primeiro, não. Primeiro ele não sentava, de jeito nenhum. A minha família tem umas 3 pessoas que casou com índio. Brabo lá do mato.
Conocimos a un señor de 70 años. Que lo conocen, Lo conocen. No voy a decir el nombre. Pero bueno, ya va a salir bueno. Bueno, un tipo mágico, místico. Y nos invita a leernos las cartas del tarot. Algo así. Nos invita a la casa. En la calle, y de un segundo para el otro, de pasar de estar sentadas en la vereda, estábamos en la casa, todas en ronda sentadas, con una manzana, una víbora de mentira y un tarot, un cuchillo, agua. Los elementos. Empezó con el mito de Adán y Eva y el feminismo y todo eso. La sexualidad. Y empezó a tirar las cartas a cada una. Había otra chica. Otra chica que nos encontramos en la calle, como todo muy místico, se dan las cosas de una manera mágica. Así como que acontece. Y bueno, fue llevando, se llevó, nos empezaron a tirar las cartas. Y de repente, al final de todo, las cosas se empezaron a poner medias raras. Mucha energía sexual, se podría De decir. su parte, más que nada, porque nosotras no estábamos. Nosotras no. Solo se Meditación. levantó, apagó la luz, un viejo de 75 años más o menos. Sí, sí. Apagó Pasando la los luz, 80. nos dijo que él sería como Dionisio porque tenía el sexo en la sangre. Nos hizo tomarnos de las manos para hacer como una meditación o algo medio raro. Acercó sus manos Nosotros nos resistimos. y nosotros no entendíamos nada. Hace 2 segundos estábamos con un abuelito que nos estaba tirando el tarot. Y de repente este abuelito empezó a decir como, ¿qué sienten ustedes de que estamos acá? 4 meninas y yo tomados de la mano, porque yo me siento muy bien. Quería saber cómo se sienten ustedes con esta situación de Energía tal vez femenina, masculina. energía femenina, 4 meninas y un chabón o Yo anciano. estaba tentada. Y a vos A mí te se había escapaban tirado. carcajadas. No podía controlar. Le decía, perdón. Encima vos te había tirado Bueno, la y- energía femenina, masculina, hermafrodita. De un segundo para el otro pasamos de estar en la rúa a estar con este viejo que nos tiró el Con una tarot y propuesta- una y propuesta nos de hacer propuso un quinteto. Pero ahí nos miramos y dijimos, esto es raro, ¿no? Y Esto dijimos, está bueno, entendiendo. nos volvemos entendiendo todo lo mismo. Estamos en la misma, estamos del todos palo. pensando esto que... y nos fuimos. Y el mundo, y el mundo, y el mundo, y el mundo se vuelve loco cuando toco mi tambor. Espíritu del agua, espíritu del agua, espíritu del agua, espíritu del agua, espíritu A cabeça de cada ser humano tem 3 máquinas, que correspondem a 3 glândulas. Temos a máquina da imaginação, que funciona com uma energia, que é a energia magnética. Temos a máquina do pensamento, que funciona com a energia elétrica. E temos a máquina do raciocínio, que funciona com a energia racional. As primeiras 2 máquinas que a natureza criou é para desenvolver o lado animal do ser humano, a matéria. E com estas 2 máquinas, ele desenvolveu a voz do ser humano, desenvolveu a fala, porque o ser humano, ele, antes de ser civilizado, ele teve que aprender a falar para ele se comunicar, porque senão ele vivia como um animal. Então, estas 2 energias tiveram que pegar o ser humano que vivia como um monstro, e levar ele da monstro
da selvagem a civilizado. Civilizado significa ter a condição de um ser humano e ele entender de viver como um irmão, de criar a fraternidade. Ele ter um conceito que o outro era o irmão dele. A natureza mudou, entrou outra fase, porque tudo que tem começo tem fim. Acabou a fase do pensamento, porque o pensamento passou do limite. Que até quando ele resolvia os problemas, mais ou menos, da humanidade, estava tudo bem. Ele passou do limite, ele começou a criar armas de destruição de massa, tipo a bomba atômica. Quem somos nós de verdade? Que não somos um corpo de matéria, mas somos uma energia pura, limpa e perfeita, que está materializada na matéria, está escravizada para estas duas energias, pensamento e imaginação. São três coisas completamente diferentes, mas o ser humano, ele, vivendo desconhecido dele mesmo, ele achava que o pensamento era tudo. Mas o pensamento não é nada, nós somos foguetes, nós somos joguetes destas duas energias. O que o pensamento quer que você faça, você vai fazer. Numa tarde quente como todas as outras, quentes o suficiente para ninguém sair de casa, eis que chega a baderna um orixá. É Obaluaê, o santo da cura. Baderna nasceu do estupro. Baderna eram índias e negras subjugadas pela cruz. Apesar das revoltas populares e da resistência histórica, a cidade foi fundada na ambição por dinheiro e poder, no desprezo pelo equilíbrio natural, na indiferença cruel da Guerra Santa. A história de Baderna é a história da morte e da luta incessante contra o latrocínio da terra e do corpo. E por isso Baderna, a bailarina, dançava a cachuca pelas ruas, dançava o lundum. Um tal povoamento ela sonhava ver, pisar em terra livre com povo livre. Mas a cidade jamais se livrou dos antigos grilhões. No tempo da eletricidade e dos automóveis, quando a memória da bailarina já se perdia entre tantas outras, Obaluaê finalmente escutou o chamado do povo. O rei da terra cruzou as matas e chegou a Baderna em uma tarde quente como todas as outras. Vou olhar com Ifá pra ver se comigo tem bozó. Babaluxá, Babaluxá, Eu preciso curar as dores do mundo, as dores da cidade. A terra não me pertence mais. Esta paz que me pertence é o medo da guerra, uma guerra que não virá, uma guerra sem vencedores. A nossa guerra é o tédio, é o latrocínio da terra. E a única justiça existente é a justiça do homem. A única justiça existente é a justiça do homem.
A única justiça existente é a justiça do homem. A terra não me pertence mais. O coveiro tá doente. Quando o coveiro tá doente, ninguém morre. A morte é só uma passagem. E o justo será recompensado. Segue teu caminho. Não cometa latrocínio, homens de bens! Mais que uma semente de umburana! Homens de bens! O catolicismo não inventou a culpa! Se apropriou dela! A zona de conforto! O catolicismo não inventou a culpa! Se apropriou dela! Não cometa latrocínio! Homem de bens! Latrocínio, homem de bens.
na época da escravidão foi sofrido. Para ser um capoeira de verdade, não é fácil não. Eu acho que é tipo assim, contar a história dos samurais. Os caras sofriam pra caramba ali, mudando uma coisa pra outra. Mas hoje a capoeira tá bem. A capoeira ela parou de tá caminhando e antes engatilhava demais, né? Era sofrido, era coisa de bandido, de vagabundo, não sei o quê. Por exemplo, eles estavam no terreiro deles, nas senzalas, né? Ali fazendo aquele estoque de birimbau e jogando pra valer mesmo, pau a pau, meia-luas, rasgando, toda movimentação, jogo naval e tudo, mas tinha um cara que ficava, o feitor ficava lá, olhando se os coronéis vinham, né? Ele vinha de lá pra cá e o cara já puxava um toque de aviso, aí parava. Quando ele chegava, a cavalaria chegava, que é o toque de cavalaria, quando ele chegava, se aproximava, aí mudava todo um toque, ficava uma dança, tá? Virava uma dança, uma ginga, que nada, esse nego aí tá bestando aí, uma dança. Quando saía, baixava o jogo e o bicho pegava mesmo. Isso é a história da capoeira, né? Uma das travessias da serra abriu esse visto bonito assim pra caramba. Acendeu eu pensei, pô, se fosse nos Estados Unidos, Europa, essa região seria um parque nacional. A concepção das pessoas é que era... A concepção de quem morava aqui era sinônimo de trabalho, certo? Ele nem dava valor, era muito feio. A serra, a terra era de trabalho, não era de curtição, era insetos, era cobra, era sol e chuva e frio e noites mal dormidas e curtição era sair da serra, tomar nem cerveja, porque era caro, tomar cachaça, jogar dominó. Ninguém tomava banho no rio só para limpar o corpo, não para curtição. Não era... Ninguém acreditava, nem pensava, nem era o conceito de beleza da serra. A natureza, naquela época, parecia até infinito. Pode caçar, porque sempre vai ter caça. Pode cortar madeira, porque sempre vai ter madeira. Pode tocar fogo na serra, porque vira verde de novo nas chuvas. Entendeu? Então não tinha o conhecimento mais profundo da ecologia, da preservação, e parecia que não tinha necessidade de preservar. O conceito de conservação, de preservação é importante. O risco que havia era qual? Grandes empresas virem... Não, recursos? A diferença entre terras públicas e terras particulares não é necessariamente destruição, é mais acesso.
se não fosse para a criação do parque dessa região, todo mundo ia comprar um pedaço. É bonito, mas é meu. Você não pode passar aqui. Você não pode acampar aqui. Você não pode andar nesse trilho, porque é meu. E qual que é o principal paralelo que dá para fazer, comparação, metáfora ou ligação mesmo estrutural dessa sociedade que está sendo estudada ainda para a sociedade humana, moderna? A estrutura cultural de um formigueiro, de um cupinzeiro, é muito mais, assim, não pejorativamente, mas muito mais oriental. Tem castas rígidas, tem o trabalhador só faz aquilo, sabe fazer aquilo, não tem questionamento, tem um controle central que rigidamente regula o comportamento dentro da comunidade dos cupins, porque tem que funcionar assim. Quando tem 1 bilhão de pessoas ou 1 bilhão de cupim, não pode ter todo mundo correndo para cá, tem que ter uma ordem estrutural bem rígido, todo mundo sabendo e fazendo seu papel dentro da sociedade, senão não funciona. Todo mundo morre de fome ou sede. No cupinzeiro, numa casa de abelha, numa formigueira, a rainha controla a sociedade por emitir feromônios, cheiros, químicas que são ordens. A comunicação é química. Chega lá, eu vou lhe mostrar minha propriedade, só para você ver uma vista. Uma e outra vai só. Posso falar uns nomes, você fala o que você sabe do nome ou diz que não conhece? Eu vou falar uns nomes, se você conhecer, você fala o que você sabe, se você não conhecer, você fala o que eu conheço. Se eu tiver leitura e eu tiver conhecimento, eu respondo, senhor. Primeiro nome, Antônio Conselheiro. Eu não tive esse conselho, mas eu acredito que o homem mais da verdade é o que hoje conselho. Bom, não ruim. Lampião. Lampião foi o homem mais rico de briga e de teles que teve no Pernambuco, mas não foi pobre depois, porque ele invadia, tinha um campeão de briga com ele, mas não resolveu nada. Morreu o homem, mas ficou o nome. Glauber Rocha. Bom, isso aí eu não tinha no meu conhecimento, isso aí foi do tempo de escravidão. Se ele fez o bem, ele recebeu o bem, se ele fez o mal, ficou pelo mal. Tá aqui, ó. Já tá dando cabeça, se não tirar por dentro. Olha como cheira. Coisa linda, rapaz. Isso aqui pra açúcar é bom, viu? Aqui, ó. Você pega um pé de mandioca desse aqui. Você arranca um pé de mandioca desse aqui. Aqui você vai fazer a farinha. Você trabalha mais do que eu, mais do que 4 pessoas para fazer. 50 pés de mandioca desse aí. Aqui a mandioca, ela é enxuta aqui desse jeito, fica dessa qualidade. Mas não tem valor. Pode jogar no mato, que aqui não tem serventia de nada. De nada. Ela pode ter raiz, aqui tem mandioca que é raiz dessa grossura. Tem mandioca aqui, de 2 pés de mandioca, dá um saco de mandioca. Um pé? Um pé. Essas que valem? Não vale. Até desse tamanho aqui, vale. Aqui mesmo ela tá doce. Aqui para comer, só se a pessoa comer ela crua, porque daqui a gente come crua e é boa. Mas se deixar aí por dessa, ninguém pega. Tá ligado? Então aqui a cultura da gente é perdida.
Como assim perdida? Você alimenta um monte de gente perto. É porque ninguém não quer. Ninguém não faz para fazer. A farinha ninguém não quer para fazer, para comprar. E quando vem comprar, quer ver como? 20 centavos o quilo. 20 centavos. Para a pessoa vender 20 centavos, não adianta jogar no mar. Quer ver a riqueza do homem que fica no Brasil? Depois que ele morre, o nome. Mais nada. Até a terra ele vai se enterrar na terra dos outros. Ele pode estar fazendo 500 mil tarefas, mas só vai ser enterrado pela terra dos outros, que vai precisar dos outros. Dele mesmo, não. A mulher que podia enterrar o marido não enterra, enterra os outros. Não é? Com certeza. Com certeza. Eu sei que você tem medo. Eu sei que você tem raiva. Medo de ficar só. Raiva de quem o amou. Coitado. Pobre criatura. Obcecado com dinheiro. Cerveja. Inveja. Igreja. Todo ser nasceu do sexo feminino. Quem é você? Quem é você? Gozar esmolas do chapéu, arrotar bom dia, gritar paciência, cheirar a flor que cai do céu. A depressão é a doença do século. A depressão é a doença do século. A doença do século é a depressão. A doença do século é a depressão!
Nos tempos imemoriais, em uma aldeia próxima da origem de toda a humanidade, Obaluaê não podia entrar no terreiro porque tinha o corpo coberto de feridas. Foi Ogum que o convidou para participar da festa, e Yansan, percebendo a agonia do guerreiro doente, transformou suas feridas em pipoca. Assim Obaluaê foi curado e passou a ser festejado como rei da terra, orixá da cura e da doença, capaz de transitar entre o mundo dos mortos e dos vivos. Ao chegar à baderna, Obaluaê foi recebido pelos Exus, mensageiros muito temidos e respeitados, que costumam fazer vigília durante o dia e patrulhas pela noite. A função dos Exus é derrubar as máscaras que a maioria das pessoas constrói para viver. Os Exus trabalham em função da verdade, tal qual o artista, que busca em sua obra a forma mais precisa. Eles sabem bem que os negros escravizados mudavam o nome dos santos africanos não porque queriam, mas porque eram obrigados pelo chicote. Baderna, de berço esplêndido e brado retumbante, adoeceu sob a bandeira de ordem e progresso, desfraldada por um projeto vencedor que mantém tudo fundamentalmente como está. Baderna que convoca seus Exus. Baderna que transforma em prece cristã o seu chamado ancestral. Atotô, Obaluaê. Pai nosso que está no céu, na terra, no mar, no sol, venha a nós, vosso reino seja feito, a nossa capacidade agora e na hora de todos os nossos trabalhos espiritual. Pai nosso que está no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós, vosso reino seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, por cada dia nos dá de perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoou aqueles que nos ofendeu, que nos têm ofendido, mas não deixa nós nunca ser agressivo, nunca nós ser cego por escuro. Mas, Senhor, nos livrar de toda incapacidade. Nessa casa nós não sabemos como nós vamos andando, só na sua frente, Senhor nos acompanhando. Com as armas benditas de Deus sagrado, seremos armados, não amamentados, seremos apresentados, nem pedido por nenhum ser, nem interrogação, os danados, nas tantas ser guardados, Senhor, guardado. Senhor, fazer de nós instrumentos de vossa paz, onde houver ódio, que leva o amor, onde houver ofensa, que leva perdão, onde houver discórdia, que leva onde houver dúvida, que leva fé, onde houver erro, que leva verdade, onde houver desespero, que leva esperança, onde houver tristeza, que leva alegria, onde houver treva, que leva luz. Ó, Mestre, fazer com que procuramos mais, consolamos que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, por Deus que se recebe, é perdão que ser perdoado, é morrendo que se para a vida eternamente. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, a unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti, a nova humanidade, o Supremo Mãe e Pai Universal, intercede por nós, seres da superfície da terra, para que possamos consagrarmos como os dignos filhos de Deus na fé, na cura, no amor, na prosperidade, na conciliação, na reconciliação, na caridade, no amor, na humildade, agora e para sempre, tudo sempre. Amém. Oh, meu Senhor, eu vou. Oh, meu Senhor, eu vou. A estrela que mais brilha de Aruanda, oh meu Senhor, eu vou, oh meu Senhor, eu vou beber. A estrela que mais brilha de Faz parte da macumba. Muitas pessoas discriminam Zé Pilintra e tudo, mas para mim é um camarada aí que na macumba a gente tem que estar colado com todos eles aí, senão a macumba não segue. Como é o Zé Pilintra? Zé Pilintra é praticamente um rapaz da esquerda, mas ele faz benefícios, faz malefícios, de acordo com você convoca ele para fazer algo, né? Mas ele sempre está fazendo as coisas boas para a pessoa. É um representante da macumba. É conhecido na capital como Zé Malandro. Quem trabalha na mesa branca é uma coisa. E quem trabalha com umbanda e quimbanda tem que trabalhar com azeite de dendê. Tem que ter a mesa branca, que é isso aqui onde vai fazer as consultas. E tem que ter a parte da esquerda, que é os escravos, é os Exus.
Tá entendendo? Se não tiver os Exus para fazer os trabalhos, fica meio complicado. Porque lá já faz a parte esquerda, que é a parte do azeite de dendê. Ele é chamado de escravo porque na hora que está tirando os toques de orixá, que o orixá vem até o salão, ele vem montado em um Exu. Quando chega na porta, o Exu deixa ele manifesta na pessoa, e o Exu fica lá na porta esperando. Tanto que num salão pode ter 10, 20, 30 pessoas manifestadas ao mesmo tempo, com o mesmo orixá. Mas não tem, pelo menos na seita, aonde eu trabalho, aonde eu acompanho, que era meu pai de santo e todos, não existe um jaré para que entre, digamos, o primeiro que nós cantamos, Senhor Ogum. Se Senhor Ogum está no salão, não vai vir Xangô, Santa Bárbara ou outro orixá. Só Senhor Ogum, para depois terminar a linhagem de Ogum, entrando as linhagens por etapa, atendendo cada um no seu local. Porque não vem dois orixá, pelo menos na religião que eu estou, no culto que eu ando fazendo na minha casa, não tem negócio de chegar 2 santos de uma vez. Ou é Ogum ou é Xangô. Então, cada um tem a sua vez, cada um tem o seu momento de chegar. Então, o Exu vem trazer até a porta. Pensa bem, se chegasse algum Xangô, Santa Bárbara, e viesse aí, como é que ia ser? Cantar para 3 orixás. Então, tem que cantar para cada um, tem que ter. Na minha casa, eu tenho uma linhagem de Ogum até chegar em Cosme Damião. Esse nome Jaré é que abrange todos os cultos afro-brasileiros. A Umbanda, a Quimbanda. Então, nós temos o Jaré, que esse nome está abrangindo tudo. E o Jaré é isso, é uma coisa que você faz religiosamente. Você, às vezes, faz uma promessa para Cosme Damião, e aí você vai dar a mesa, vai fazer o caruru dele. Então, você usa o nome, vou fazer a festa de Cosme Damião, vou fazer um Jaré tal dia. Você vai fazer um trabalho espiritual para tirar uma entidade malífica de uma pessoa. Então, eu vou fazer um Jaré final de semana para poder. Então, o Jaré significa o nome do culto afro-brasileiro, para poder destacar o nome. Porque senão, hoje vai ter uma macumba, hoje vai ter um candomblé. Candomblé é de Salvador para lá, que eles chamam candomblé, porque lá modifica. Os toques bate com cambito, não bate praticamente na mão, tá vendo? Que lá tem queto, tem agora, e modifica. Então, isso aí Jaré é uma coisa religiosa. Quando você é um mestre de artes marciais e você solta um golpe sem controle, você pode matar alguém, não é isso? A mesma coisa é a espiritualidade. Tem os informantes, digamos assim, anjos, e tem também digamos assim, os que tá mágico, que não são anjos, mas que também descobrir essa evolução. Mas para isso ele tem que ter um mensageiro, ordem, digamos assim, um mensageiro liderante. E quando você está dentro de uma espiritualidade badernada, você não tem o controle disso. Então isso pode virar contra você. Antes que meu pai usava um verbo assim, que o feitiço pode virar contra o feiticeiro, o próprio feiticeiro. Porque se ele não tiver controle de lidar com algo que é a espiritualidade, que é uma coisa bem sagrada e séria, ele vai estar expondo a sua vida, em primeiro lugar. E como as artes marciais não é diferente também. Porque um mestre ele não vai ensinar primeiro você a dar um golpe no seu adversário. Ele vai primeiro ensinar as defesas, que chama guarda fechada. Não é diferente da espiritualidade. Está tudo interligado. Eu vejo uma coisa por si só. As artes marciais e a espiritualidade. Até porque são coisas sagradas. Quando o mestre vai te dar a instrução da capoeira de Angola, um exemplo, ele não vai querer que você vai ferir o próximo, o irmão, ou seja, o parceiro ali de luta, de roda. Não. Ele vai querer ensinar vocês, um colocar um, o outro coloca o outro, mas saindo e já ensinando como você se sai e coloca o outro, mas sem ofensa, sem machucar o outro. É a mesma coisa a espiritualidade. Quando tem aquela casa, que é aquela casa que eu te falei no início, que é o nosso templo, que é o nosso corpo, por você ser um iniciante da cura, você já tem que estar com esse templo limpo. É a primeira base da espiritualidade. Vai ter exigências do seu próprio povo, que é os caboclos. Getúlio, o senhor não vai poder fumar. Tipo, comigo, aí é meu consciente. Se você quer levar a espiritualidade, você vai ser um homem, entre aspas, limpo, você quer se limpar, então já limpa seu templo, que é seu corpo. Aí eu vou ter que respeitar essas ordens. Você vai ter que tomar 3 banhos de ervas assim, eu vou ter que fazer aqueles banhos. Eu estou fazendo o quê? Limpando minha casa. Para quê? Para que seja o quê? Vindo um espírito limpo também. Mas quando eu não estou dentro desse contexto que é básico e é pequeno, eu já saí de uma norma qual foi a espiritualidade. Até porque que um homem que vai ser iniciante, ele já tem que, pela própria prática, curar as outras pessoas. Agora, a medicina eu tenho muitas. Aí eu tenho cabra-facão, eu tenho aroeira, eu tenho um angico verdadeiro, eu tenho um junco, eu tenho a negramina, eu tenho a quina da serra, eu tenho o bálsamo, que é árvore, eu tenho o óleo de copaíba, que é o óleo de pau, que é o óleo pau-dole, que nós chamamos, eu tenho alcaçu, eu tenho esse vique da serra, eu tenho vique do brejo, eu tenho
junco do brejo, que é lá do Marimbus, eu tenho um cambará, eu tenho esse pau de resposta, eu tenho um nego nu, eu tenho um pau-ferro. Aí se for falar, eu vou falar as árvores, tudo que o Manelzinho me ensinou, aí vai mais ser o dia, dá um livro. Então não é bom nem entrar nesse contexto aí que... se contar as medicinas de hortas também, que eu não falei um pouco, a erva cidreira, o manjericão, o patichuli, o gerame, tem a melissa, que é para equilibrar a pressão alta. Eu tenho 3 tipos de erva cidreira. Cada uma eu sei para que serve, se é para uma dor de barriga, se é para equilibrar a sua pressão, mas a quantidade, como é feito, tudo guardado na cabeça, porque eu acompanho meu pai, na maioria das vezes eu era o ajudante da farmácia dele, natural. Aí eu lembro bem como faz. Dia 7 de agosto. Fala baixo, até se cala, pois ele se parece um menino. Mas quando toma uma pitanga e chega em casa com a pá virada, com a mulher, o cabra metido a virgulino. Epa! Pode parar! Com meu virgulino? Não, era macho, bravo e valente, mas com cabra safado e ladrão. Em mim, Maria nunca triscou o facão. Virgulino, cangaceiro, comia era aqui, ó, na palma da minha mão. Ele comia aqui, aqui e aqui, na palma da minha mão. O palhaço, ele é a nossa criança, é nosso estado de jogo, né? Ele não é um personagem, ele é um estado de consciência, né? O teatro, ele usa a quarta parede, né? Ele olha para o público, mas finge que não vê. O palhaço, ele tá sempre com o público, tá sempre vendo o público. Então, é um artista em estado de graça, né?
palhaço não foi criado para ser politicamente correto e nem foi criado para o público infantil. O palhaço é um arquétipo, é uma figura que está em sociedades muito antigas, aborígenes mesmo, assim. Sempre teve a função de trazer lições sobre o comportamento humano através do revés. Então, de uma certa forma, o palhaço ele acumula nele todos os defeitos humanos, né? Todo mundo é educado para ser bonito, mas o palhaço é estranho, é feio. Todo mundo é educado para ser inteligente, o palhaço é estúpido, é bobo. Todo mundo é educado para vencer, o palhaço sempre perde. Mas ele, apesar de ser bobo, estúpido e perder, ele está sempre rindo das derrotas dele, do ridículo dele. Então, em geral, o ser humano ri daquilo que ele compreende, daquilo que ele vive também. Quanto mais próximo da tua própria realidade, mais o público vai rir, né? Então, o palhaço reflete os defeitos humanos e ajuda o ser humano a não se levar tão a sério, né? Senhores, quando vocês veem os artistas, vocês acham que a gente tá ficando rico? Mas já pensou no dono da Esquicariol, o dono da escola? Quanto é que tá o cinema hoje? Um lugar que você vai lá, assiste, fica zumbi, não conversa com ninguém? Quanto é que vale a arte pra você? Senhores, se vocês vão contribuir com 5 ou 10 reais, nós vamos voltar pra casa feliz. Quer de felicidade? Ah, quer de felicidade? Se vocês vão contribuir com 20, 30 ou 50 reais, nós vamos voltar pra casa saltitando. Ah, vai até o bomba assim. Depois do Réveillon. Mas se vocês vão contribuir com 100, gente, várias vezes as pessoas contribuíram com uma nota de 2 peixinhos, 100 reais, acontece, o povo bate palma, só se fala de outra coisa na cidade. Se vão contribuir com 100, com 200 ou com 400 e 900 reais, nós vamos pra casa com vocês. É muito fácil comprar um palhaço hoje em dia. A gente tá solteiro, a gente tá fácil. Senhoras e senhores, a gente vive disso porque a gente quer, é a forma que a gente tem de fazer nossa revolução. Nós somos o Ministério da Cultura, nós ministramos nossa cultura. Arte de rua é arte revolucionária. Esse espetáculo não é patrocinado por nenhuma empresa, por nenhuma prefeitura, por nenhum governo, nenhuma igreja, nenhuma polícia e nenhum outro tipo de instituição criminosa como essa. Quem nunca viu, venha ver, caldeirão sem fundo ferver. Maracatu de baque virado, é o encanto do Dendê. Quem nunca viu, venha ver, caldeirão sem fundo ferver. Maracatu de baque virado, é o encanto do Dendê. Quem nunca viu, venha ver, caldeirão sem fundo ferver. Maracatu de baque virado, é o encanto do Dendê. Quem nunca viu, venha ver, caldeirão sem fundo ferver. Maracatu de baque virado, é o encanto do Dendê. Quem nunca viu, venha ver, caldeirão sem fundo ferver. Maracatu de baque virado, é o encanto do Dendê.
Quem nunca viu, venha ver, caldeirão sem fundo ferver. Maracatu de baque virado, é o encanto do Dendê. Quem nunca viu, venha ver, caldeirão sem fundo ferver. Maracatu de baque virado, é o encanto do Dendê. Quem nunca viu, venha ver, caldeirão sem fundo ferver. Maracatu de baque virado, É o encanto do Dendê. Este ritmo binário, que é o alicerce principal de quase todos os ritmos da canção popular no Brasil, veio importado de longe, das plagas ardentes da África, onde o sol queimou a pele dos homens até carbonizá-la em negro. O compasso tão simples que reproduz em tom grave as batidas do próprio coração, atravessou o Atlântico sob a bandeira dos navios negreiros, servindo para marcar o andamento de melopeias que vinham dos porões em vozes gemidas e magoadas. Chegou, chegou, Recongoê, chegou, chegou. Chegou, chegou, Recongoê, chegou, chegou. Quando os negros escravos aqui desembarcavam em magotes, vinham com eles, latejando nos peitos magros e sofridos, as batidas selvagens dos atabaques da terra africana. E escravos continuavam chorando suas revoltas mal contidas. Chegou, chegou, Recongoê, chegou, chegou. Chegou, chegou, Recongoê, chegou, chegou. Mas o homem é um animal que se habitua. O negro africano escravizado teve seus dias de folga, seus momentos de festa e também seus amores que começavam no galanteio das danças. Macho e fêmea escravizados se libertavam no amor. Senhora das nuvens de chumbo, senhora do mundo dentro de mim, rainha dos raios, rainha dos raios, rainha dos raios, tempo bom, tempo ruim, senhora das chuvas de junho, senhora de tudo dentro de mim, rainha dos raios, rainha dos raios, rainha dos raios, tempo bom, tempo ruim, senhora das chuvas de junho, senhora de tudo dentro de mim, rainha dos raios, rainha dos raios, rainha dos raios, tempo bom, tempo ruim. Eu sou o céu para as tuas tempestades. Um céu partido ao meio no meio da tarde. Eu sou o céu para as tuas tempestades. Um céu partido ao meio no meio da tarde.
Toda madrugada, Baderna se divide em duas. Dormem bem cedo aqueles que se bastam com a novela. Permanecem despertos os que bebem para não perder o costume de celebrar e esquecer. Nós, badernistas, esperávamos a bailarina na rua, sem nos importarmos com o que nossa devoção tinha de sagrado ou de profano. Havia incêndios nas matas de Baderna, e os homens entravam na floresta à noite para combatê-los com paz. Nem sempre Ançã trazia chuva, nem sempre o fogo era culpa de Xangô. Fomos julgados por aqueles que frequentavam o teatro, mas os fizemos retroceder. Baderna era a terra, o céu e o universo. A harmonia pré-estabelecida dos loucos, acostumados com a secularidade e com a ancestralidade dos rituais. O amanhecer, que nunca tarda, encerra o período do acerto de contas. Seja no sagrado, seja no profano. Eu vou tirar só uma cantiga pra ela e vou tirar minha despedida. Vocês podem bater um parabéns pra ela. Eu peço a Deus e Jesus Cristo Redentor que cria a minha roda, que ela seja uma boa filha, vai ser o Criador. Eu peço a Deus, Jesus Cristo Redentor, que cria a minha roda, que ela seja uma boa filha, vai ser o Criador. Eu peço a
tudo que acontece aqui na Terra é tudo regido por essa máquina aí, que é o anjo que manda na Terra, né? E quem manda aí não é Deus, não. Quem manda é o anjo que sujou o paraíso lá, entendeu? É esse que anda aqui 30 anos, conheço que nem a palma da minha mão, que é o dono da cruz, né? E dono de todos os calendários que veio, porque eu já fiz o julgamento todinho, já de tudo quanto é calendário que veio, desde lá de Abraão para cá, de Adão. Que anjo é esse, Jesus ou Lúcifer? Quem, ele? Não, ele não tem nome, ele inventou vários nomes, né? Mas só que ele não tem nome, ele não tem documento. Eu que estou agilizando os documentos dele. Ele me chama aqui de pai, sabe? Não é eu que fiz, não. O lance é o seguinte, ó, eu vivo de oração. Não, vivemos de oração. Eu vivo de oração. Nós somos dois repentistas. Ele é o dono da conversa dele para lá e eu sou o dono do meu. A conversa dele é a do sistema. Tudo que se move do sistema, ele está presente e ele é responsável. Desde Eva. E eu coloquei ele até como culpado. Diga aí, tudo bem, menina? Eu coloquei ele até como culpado. Que eu sou advogado dos humanos e dos errados também. Advogado perfeito. E não tenho tempo para passar vergonha aqui em cima dessa terra, não. Sabe? Eu, na minha função, que sou sacerdote do universo, mestre, professor, mestre de tudo. Que existiu, que existe e que está para vir. O mestre é isso aqui. Tenho tudo aqui. Fiz a minha formatura. Quando eu vi lá no documento, falando que eu era Deus, que eu era o Criador, eu fui fazer a minha formatura, entendeu? Para ter autoridade para falar sobre aquilo ali tudo, né? Os documentos que estão lá. O documento mesmo que vale é isso aqui, ó. Que é o identidade. Identidade, é no meu link, identidade. E o símbolo ficou isso aqui. Isso aqui simboliza paz e amor, simboliza a estrela, sabe? Que dos fios que se prolongam para o infinito. Tem a despedida também com honrarias, é umas honrarias lá que eu faço lá. Que quando ele vem, passa aqui mesmo, moça. Quando ele vem com tortura, sabe? Aí eu pulo pro estrangeiro, só que eu não desço, não, eu subo é mais. Quem vem? Que de vez em quando ele faz uma onda, entendeu? Que ali eu sou documentado na natureza como criador de tudo quanto tá aí, entendeu? Ele é apenas dono do sistema aí. Na criação ele não tá nem de longe. Quem fala sou eu. Ele responde pelo sistema e eu respondo, fora do sistema, eu respondo da terra ao infinito. O que você quer dizer é que a estética formalista, por estar baseada num formato audiovisual de fragmentos que se integram numa narrativa, é a forma mais próxima do espírito latino-americano brasileiro, é isso? É a dialética. A formação do entendimento da dialética somos nós. Porque povo não são eles. Povo somos nós. Quem diz que povo são eles não entende o povo, porque não está junto do povo. E quem entende o povo entende que a nossa dialética ela é complexa. E a nossa complexidade tem que ser mostrada através de imagens que se contrastem. Não apenas com uma narrativa, não apenas com uma historinha. A nossa formação não é uma historinha. A nossa formação é muito poderosa. E uma historinha realmente não define a gente como povo sul-americano, brasileiro e como com uma contemporaneidade do que somos. Por isso fazemos cinema, por isso o cinema busca um entendimento que é eterno, que não se limita, não pode se limitar. Não pode se limitar apenas ao que já sabemos, ao que buscamos. Nós somos aquilo que fazemos. Nós somos brasileiros do terceiro mundo e buscamos aquilo que fazemos. E o que fazemos não é necessariamente aquilo que pensamos ou aquilo que sabemos. Portanto, somos o que fazemos. Quando você fala na construção de uma narrativa, de um produto audiovisual, a moda formalista, a moda que você chama de formalista, eu imagino uma construção
de fragmentos que se aglutinam numa possível narrativa. O que, a meu ver, resulta na exibição de um filme para pessoas entendidas de semiótica. Tenho razão? A semiótica está em todos nós. O que é a semiótica? A semiótica me parece... Eu tenho medo de gente que... entendida de semiótica. Quando encontramos Baderna morta, prometemos não criar nenhuma religião em seu nome, mas sim uma cidade baseada em um deus chamado Caos. Assim como Obaluaê, o Senhor da Terra, corremos em direção a quem pudesse nos salvar, mas jamais nos entregamos a falsos profetas. O que nos resta é encontrar uma forma para não perdermos o sentido da nossa existência, para empatarmos com o mundo. Estamos em busca de um tempo. Sabemos que nossa convicção os fará pensar 2 vezes. Aqueles que expulsaram, expulsam, e hão de sempre tentar expulsar Baderna do teatro.